E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Falar de família é falar de felicidade, é falar de paz, é falar de harmonia, é falar de unidade. Falar de família é falar de proteção, de segurança. Falar de família é falar de graça, é falar de amor, é falar de céu, é falar de Deus, porque foi Deus que idealizou e instituiu a família, e família é uma bênção de Deus. Você pode repetir comigo essa frase última? Família é uma bênção de Deus. Mas veja bem, se falar de família, e família então é ninho de aconchego, de proteção, de refúgio. Se falar de família é falar de todos esses adjetivos tão lindos, maravilhosos. Por que que existem filhos hoje que não querem voltar para casa? Por que que existem filhos hoje que têm dito: eu não vou para casa porque lá em casa é um inferno? Você sabia que a maioria, adolescentes e jovens que estão nas drogas, no mundo do crime, estão presos? A causa maior: desordem familiar, separação. E eu quero chamar a atenção, você que está casado, vivendo conflitos no seu casamento, porque quem vai ser mais atingido com a separação sua serão os filhos. Então a maioria dos adolescentes e jovens que estão no mundo das drogas, presos, não querem voltar para casa. Como causa de tudo isso: desordem familiar, desestrutura, lares desnorteados, destruídos. Eu quero colocar uma coisa para os irmãos que tem sido ensinado, até mesmo nos púlpitos, e eu creio que eu tenho provocado por algumas vezes, e alguns líderes, quando dizem: seu pai pode ser o que for. Você já viu o pessoal falando assim? Seu pai pode ser um alcoólatra, seu pai pode ser um homem que agride dentro de casa. Seja o que for seu pai, obedeça seu pai, honra o teu pai. A sua mãe pode ser o que for. Agora me engana que eu não gosto não, eu vou adorar. Então veja bem, nós temos ouvido história de líderes pregando: independentemente do que teu pai é, ele bebe, ele é adúltero, ele é ríspido, é um resmungão, é um homem que tem agredido, é um homem violento. Honra teu pai e a tua mãe. Só que a Bíblia mostra que, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E eu quero colocar aqui rapidinho, porque eu vou pregar e não vou ficar olhando o papel. Eu fico doido se eu ficar olhando o papel. Mas eu quero colocar algumas coisas aqui, só como introdução. Pais que provocam os seus filhos a ira podem adoecê-los na alma, transformá-los em pessoas agressivas, violentas, rebeldes, dissimuladas. A ira gera ódio, vingança, tristeza constante, agressões, desequilíbrio emocional, confusão mental, inimizades, amargura, solidão, desenvolvem perda de concentração, dentre outras consequências negativas. E eu vou colocar aqui, não vai dar para me falar tudo, 21 itens, e vai estar no boletim a semana que vem. Como que o pai, a mãe, nós pais, provocamos os nossos filhos à ira? Comparações, gritarias, cobranças, falta de limites, acusações, não permitir que o seu filho manifeste opinião, quebrar promessas, resmungar o tempo todo, pai resmungão, mãe resmungona, críticos severos, falta de disciplina, castigo fora da proporção do erro,
valorizar mais as coisas do que o filho ou os filhos, ignorar perguntas sinceras, expor o filho na frente das pessoas, tratar o filho como criança quando é adolescente ou adulto. Mau exemplo: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Pais mostram parcialidade com o tratamento dos filhos, privilegiando mais uns do que os outros. Quando os pais substituem a presença por presentes, conflito entre os cônjuges, brigas. Falar das pessoas, da intimidade da família, principalmente as pessoas da igreja, lá na casa. Antes de falar o último aqui, apelidar os filhos. Um pastor foi chamado para almoçar na casa de uma das autoridades da igreja. Aí o menininho ficava só olhando para a cara do pastor, olhando para a cara do pastor. E a mulher do pastor: o que foi, filhinho? Por que você ficou olhando para o rosto do pastor? Eu quero saber cadê a outra cara dele. Porque mamãe, o senhor sempre fala que o pastor tem duas caras. Irmãos, quando que nós provocamos a ira os nossos filhos? Eu vou tirar dali porque eu vou falar aqui espontâneo, depois a gente coloca no boletim a semana que vem. Mau exemplo. Vocês viram o vídeo? Os nossos filhos estão vendo o que nós estamos fazendo. Como que um pai fuma, bebe, é brigão, é um descontrolado, ele sempre parece que ele é uma Maria Fumaça. Ele fuma 10, 15 cigarros por dia. O filho está crescendo, e os filhos, eles começam a desenvolver a sua persona. Ele começa a crescer e vai vendo, seguindo o exemplo do pai e da mãe. Aí quando entra na adolescência, quando ele começa a arrumar os amiguinhos ou as amiguinhas, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas ele nem tem bom costume dentro de casa. Aí o pai fala com ele, que ele descobriu que ele está mexendo com drogas, e vai falar com o menino, mas o menino viu dentro de casa o exemplo. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando for velho. Só que a ideia ali, para alguns crentes, tem entendido o seguinte: eu vou entregar você na escola dominical, pega o filho, coloca lá na porta e deixa o menino entrar, só volta depois. É entregar para a escola, é entregar para a igreja. A ideia lá é ensina o teu filho. A ideia é dê exemplo. Os nossos filhos vão aprender conosco. Então é preciso, você que está aqui nessa noite, que quer casar, você precisa muito de orar a Deus antes de ter o teu filhinho, a tua filha. E daqui a pouco eu quero falar, porque nessa sociedade capitalista, consumista, pós-moderna, o pai e a mãe trabalham lá fora, querendo conquistar um futuro para os filhos, mas estão deixando os filhos dentro de casa. E aí, uma das causas que leva uma criança, um adolescente, um jovem para as drogas, é a falta de rotina. Falta de rotina. A criança está desenvolvendo de casa a estrutura emocional, psíquica dela. Aí o pai ou a mãe vão trabalhar, o menino toma o café, tem dia que toma 7, tem dia que toma 6:30 da manhã, tem dia que toma 8 café, tem dia que toma 9, tem dia que o menino almoça 10:30, tem dia que almoça meio-dia, tem dia que o menino almoça 3 da tarde. Rotina. Por isso que nós estamos vendo muitos jovens que estão nas drogas, porque não tiveram rotina. É sentar na mesa para tomar o café juntos, para almoçarem juntos, para jantarem juntos. Então não tem filho, gente. Outra coisa, meu irmão, que provoca a ira da criança: comparações. Olha para você ver aqui, o menino de Cida tirou 8/10, você tirou 3 vermelhas e tudo 6. Você não tirou você não tirou um 10 infusado. Tem mães que são assim, não senta com o menino para ensinar a tarefa da escola, aí quer que o menino tira 10, e ela também nunca tirou 10, nunca tirou, foi 5. Comparações.
E isso vai trazendo revolta a criança. Isso vai trazendo aquela revolta, comparações, agressões físicas, agressões com palavras. Parece que quer. É uma coisa que eu lembrei lá em casa agora de tarde. Minha mãe tinha um negócio, eu não esqueço dessa cena. Quando minha mãe falou assim: eu estou chegando em casa, oi Roberto, suspenda as mãos e abra a boca. A mãe tinha esse negócio. Eu acabei de chegar lá em casa. Quem foi que comeu o quebra-queixo que Luzia fez? E eu tinha comido, mas Roberto, o quebra-queixo, né? Eu acho que foi Jairo, mãe. Eu acho que foi Jairo. Vamos lá. Meu irmão parece batida de militar, de policial na rua. Parece blitz. A gente tinha que suspender as mãos. Eu não esqueço dessa cena. Vai, suspenda as mãos. Abra a boca. Aí, meu irmão, o couro comia por conta. O quebra-queixo ainda estava lá, aquela linha entre os dentes. A agressão. Então, outra coisa que você pode levar a criança a ficar irritado de casa: cobrança demais. Tem pais que cobram dos filhos o que é coisa de adulto. E o livro, a Bíblia Sagrada, já nos ensinou como tratar a criança. É verdade que pais experientes têm contado o seguinte: que a melhor disciplina, a melhor correção é conversar. É verdade que cada um tem a sua estrutura, cada filho tem a sua maneira de ser, mas a Bíblia diz: corrija, discipline o seu filho, a vara da disciplina afugentará da criança a estultícia. Agora, não é pau de vassoura, não é sapato, não é sandália, não é murro no pé da orelha, não é eu vou te soltar o surdão. Meu Deus, essa palavra é forte demais. Eu te quebro, menino, eu arranco seus dentes tudo. Nem nasceu o dente ainda. Palavras duras, sabe? A Bíblia diz que a palavra dura suscita o quê? A ira. Mas a palavra branda desvia o furor. Porque nós estamos vendo aí a história de mulheres que separaram porque não aguentaram pais ou maridos dentro de casa que batiam. Já tem alguns meses eu encontrei uma irmã e ela falou comigo que separou do marido porque ela não aguentava as agressões dele. E ela fez de tudo, orou a Deus, crente, porque tem muito pastor que fala assim: não, minha irmãzinha, ora a Jesus, vai aguentando. Vai aguentando. A sua avó está boa? A sua tia está boa? A mamãe não está viva ainda? Tem pastor falando isso. Não, minha irmã, seja forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor será contigo quando teu marido chegar em casa bêbado e te cobrir o porrete. E ela largou este homem e ela conversou comigo que depois passou um tempo, ele falou assim: me dá uma chance. Uma chance. Ele falou assim, ela brincando, né? Falou assim: dou uma chance, sai da minha frente, morre diabo. O papel do marido é amar a esposa, sacrificar por ela. Família lá é lugar de aconchego. E eu quero dizer, irmão, porque talvez você está aqui nessa noite, minha querida, meu querido, seu filho não está aguentando mais ficar em casa. Eu já tive a oportunidade aqui nessa igreja, quando menina, algum tempo atrás, quis casar e falou comigo: pastor, eu quero casar porque eu não aguento mais mãe, eu não aguento mais ficar dentro de casa. E eu quero falar uma coisa para você: não case para sair de casa, não case como fuga. Mas tem filhos que não aguentam mais a agressão. É preciso você, pai, tratar a sua esposa, querido, a sua amada, e você, amada, tratar o seu marido com carinho, com respeito, porque os filhos estão seguindo nosso exemplo. E o que irrita os nossos filhos? A agressão. Eu
Peguei uma frase aqui de Isami Chiba. Ele é um japonês naturalizado brasileiro, de muitos livros que ele escreveu. Ele escreveu um livro, Quem Ama, Educa. Então, olha para você ver a ideia de alguns que dizem não pode dizer não para a criança. Você viu o pai banana do vídeo? Tem pai que é assim, ou tem e filho que é daquele jeito também. Se você não corrigir seu filho agora, depois você vai sofrer as consequências. Olha o que diz o Isami Chiba. Ele fala o seguinte: o sim só faz sentido se existir o não. Saber diferenciar entre o sim e o não confere à criança poder de decisão sobre suas escolhas, poder que alimenta sua autoestima. Portanto, nem o não, nem o sim traumatizam a criança, mas o mau uso destas palavras. Então, eu quero falar uma coisa aqui também. Muitas vezes a mãe fala para o filho: você não vai lá na casa de sua tia agora não.